Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime, para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Bianca Lacerda. A Bianca é diretora da área de marcas próprias na Timbro Trading. Bianca, prazerzaço recebê-la. Obrigado por ter aceito o convite. Estou ansioso aqui para ouvir a tua história, a tua trajetória, teu momento e também teus planos para o futuro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciano. É um grande prazer estar aqui com você na Prime e muito honrada pelo convite. Quase 4 anos de Timbro. Como é que está sendo essa jornada? Você que muito antes da Timbro já tem uma carreira consolidada, uma história construída de sucesso. Como é que está sendo esses 4 anos? Estar na Timbro, para mim, é uma grande honra. Nós estamos falando de uma empresa hoje que é uma das maiores e melhores do segmento de trade company do Brasil. E eu tive a oportunidade de apresentar para a empresa uma nova estrutura de negócio e a empresa deu a oportunidade da gente construir juntos. E estamos aí fazendo um trabalho incrível, desenvolvendo produtos de marcas próprias para grandes varejos, grandes atacados, produtos diversos que vai desde alimentos, acessórios, eletroportáteis, enfim, uma gama enorme de produtos. Se é importável, a gente está trabalhando. Agora, quando você percebeu essa tua inclinação para a área de negócios, comércio exterior, e mais do que isso, né? Uma mulher que sempre se posicionou, que sempre correu atrás, nunca teve fronteiras. Como é que você, olhando para trás, você pode descrever essa tua jornada, Bianca? Essa minha jornada, ela começou desde muito nova. Eu sempre gostei de línguas, conhecer outros países. E o meu pai foi um grande motivador na minha vida. E, claro, eu queria fazer direito. E o meu pai olhou para mim e falou assim: minha filha, acho que você não tem perfil de advogada. Por que você não vai fazer algo que vai viajar o mundo? E na época não tinha muito claro essa profissão de comércio exterior, negócios internacionais. E aí eu fui fazer uma pesquisa, descobri esse curso e achei que tinha tudo a ver. Então eu fiz administração de empresa, especializada em comércio exterior na época. Era 1 ano e meio a mais de curso por causa da especialização. E comecei muito jovem, com 21 anos, eu comecei a trabalhar com comércio exterior. E de lá para cá tive experiências incríveis. Eu já rodei, pode dizer, que todos os continentes do planeta. Tendo experiências tanto com exportação quanto com importação. Muitas das viagens sozinha, porque eu tinha tanto que atender cliente quanto fornecedores. Então foi um grande desafio para mim, mas algo que eu adoro, porque eu gosto muito de pessoas. E quando você amplia a sua percepção de cultura, você se torna uma pessoa mais fácil de conviver com as diferenças. E isso para mim é muito importante. E nessa história toda você tem, dentre outros, 2 cases muito especiais de sucesso que você abraçou e você desenvolveu, né? O que você pode compartilhar primeiro sobre o case de Miami e depois sobre o case da Índia, Bianca? Eu gosto muito desses 2 momentos porque foi muito desafiador. Quando em Miami, a empresa que eu trabalhava na época me propôs abrir uma estrutura logística operacional comercial em Doral, que é uma região de operações que tem próximo de Miami. E eu topei o desafio. Então nós desenvolvíamos produtos saudáveis, era barras de frutas brasileiras. E quando eu cheguei em Miami para montar aquela estrutura, eu me deparei com as barreiras não somente culturais, mas operacionais. E eu tinha que estar nos Estados Unidos todo mês. Então eu ia para os Estados Unidos de 15 em 15 dias e eu estava com um bebê ainda. Comecei a viajar, o meu pequeno, eu tenho 3 filhos, 3 meninos. Meu pequeno estava só com 7 meses, então teve aquele desafio emocional também, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha mãe e da minha sogra, que são 2 anjos na minha vida, e eu consegui fazer bem feito esse trabalho. E o maior desafio foi principalmente o cultural, porque os Estados Unidos, ele é multicultural, e as pessoas que moram lá muitas vezes querem manter a mesma estrutura que ela tinha no país dela de origem. Então eu trabalhava com facilidade
varejos latinos, brasileiros, mas quando eu ia abordar empresas americanas, eu tinha maior dificuldade. E o pior, quando você ia para regiões que eram divididas culturalmente. Então, principalmente em Nova York e New Jersey, você tem estruturas asiáticas, né? Você tem lá o bairro asiático, você tem o bairro latino, você tem o bairro africano, onde as pessoas querem consumir aquilo de origem. Então, a barreira cultural foi bem desafiadora no mundo do varejo americano. E na Índia? A Índia foi incrível, porque foi minha primeira... Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 para 23 anos e eu trabalhava em siderurgia. O meu principal cliente na época era a Alstom Mérito e a Tata Motors, né? Então, assim, eles conversavam comigo, tinha pouca videoconferência na época, muito por e-mail, telefone, Skype, mas pouco vídeo. Então, quando eu cheguei para atender o cliente, olharam para mim e falaram: você que é a Bianca? Tipo assim, essa menina aí que é a Bianca que me atende? E a Índia é um país muito machista, ainda mais nesse ramo de siderurgia pesada. Então eu tive que lidar com uma forma muito forte emocionalmente para poder ter a confiança dos meus clientes, que eram engenheiros extremamente robustos assim na situação do negócio, e mostrar que eu tinha conhecimento, que eu tinha confiança. E foi um dos maiores negócios que eu fechei na época, acho que é um dos maiores da minha vida até hoje. Foi um projeto de 5 milhões de dólares, voltado para uma construção de uma thermopower com a Alstom Mérito. Agora, nessas tuas viagens, essas tuas andanças, algumas, eu imagino que você tem inúmeras histórias. Sim. Engraçadas, outras talvez não tão engraçadas. O que você pode compartilhar com o nosso telespectador dessas experiências que você está tendo ainda, Bianca? Sim. Bom, primeiro eu sinto muita liberdade quando eu estou viajando a negócio, sabe? Eu tenho uma sensação de força, é como se algo estivesse junto comigo, potencializando as minhas energias. E eu estive na China ano passado, fiquei um mês na China. E para mim foi uma grande surpresa ver o quanto a China está desenvolvida, o quanto o chinês realmente está num nível muito melhor de anos atrás. Então, para mim, a experiência que eu tive na China, eu fiquei quase um mês, né? Igual eu falei, eu viajei em 9 províncias e tive experiências muito significativas na cultura. Fui muito bem recebida, fiquei encantada com as coisas que eu vi, com a tecnologia, enfim. Então, o positivo foi a China. E engraçado, eu morei na Inglaterra. A empresa que eu trabalhava me propôs montar um escritório comercial em Londres, que foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida. E lá eu pude fazer um curso de International Business, melhorar o meu inglês, ter uma imersão na cultura europeia. Então, eu não vendia somente para o mercado inglês, mas eu vendia também para o alemão, eu vendia para o suíço, eu comecei a viajar dentro da Europa. Então, foi um momento de muito prazer para mim, eu era bem jovem, então foi como desbravar o mundo trabalhando com comércio exterior. Então, acho que você seguiu bem o conselho do papai, né? Segui, e sigo até hoje. Agora, Bianca, a gente sabe que as mulheres cada vez mais têm ganhado espaço merecido em grandes organizações. Com a tua experiência, né, além da dificuldade e do desafio que é trabalhar comércio internacional com diversas culturas, ainda mais sendo do sexo feminino, que a gente sabe que culturalmente em alguns países tem preconceito, como é que você avalia isso e como é que você lidou com isso? Olha, existem algumas situações que realmente são muito desafiadoras para nós mulheres. Eu vou dar um exemplo. Eu estava participando de uma feira, eu era responsável em atender os clientes de exportação. Chegou uns clientes do Oriente Médio, eu cheguei para recebê-los, estendi a mão, eles me olharam de cima e para baixo, viraram as costas e saíram do stand. Na época eu era mais jovem, aquilo dali me abalou bastante,
sair até de dentro do stand para poder externar o sentimento que eu estava, de me sentir assim, rejeitada literalmente pelo fato de ser mulher dentro do meu país, no stand da empresa em que eu trabalhava. Então, viver essas situações não é fácil. Então, a gente realmente tem que ter essa força e, infelizmente, ainda vai acontecer, né? Porque é quebra de culturas, de paradigmas. Mas eu acredito muito que a força feminina está cada vez maior e ela é necessária nos negócios. Da mesma forma que existe o equilíbrio na família, do marido e a esposa, do yin e o yang, precisa da energia feminina dentro das corporações, até mesmo para poder deixar um ambiente mais amoroso. Porque a mulher, ela tem esse poder de amenizar, de deixar o ambiente mais tranquilo, de fazer um ambiente mais sereno, e o homem precisa dessa energia, porque quando tem muita energia masculina, existe uma agressividade maior, e isso inclusive é ruim para o próprio homem. Então a mulher, quando ela está junto, ela cria um ambiente que gera mais, como se diz, parceria, crescimento, colaboração, e isso é muito bom. Então, eu vejo que as superações estão aí, estamos cada vez melhores. Essa geração que está vindo está deixando um legado muito especial para próximas gerações de profissionais que estão chegando no mercado. O comércio exterior, ele é desafiador para todos, porque a gente está falando de barreiras culturais, línguas, mas se você confia em você, sabe do seu potencial, não tenha medo de chegar num ambiente mais ríspido ou menos ríspido, porque você vai conseguir. Tudo vai de acordo com o que você acredita. É isso que eu creio. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com a Bianca Lacerda. Bianca é diretora da área de marcas próprias da Timbro Trade. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Bianca Lacerda. Bianca é diretora da área de marcas próprias da Timbro Trade. Bianca, nós falamos que o seu pai foi o grande impulsionador do início dessa jornada, né? Sim. Mas de lá para cá, esse sucesso todo que você tem acumulado, né? Você falou dos cases de Miami, os cases da Índia, esse momento que você está hoje, tudo aquilo que você construiu, isso foi planejado, foi de alguma maneira desenhado por você, as oportunidades foram acontecendo e você, com a tua capacidade, com a tua competência, você foi abraçando e realizando as coisas? As oportunidades foram aparecendo. No início da minha carreira, eu fiz um pequeno planejamento. Eu queria conhecer um pouquinho de tudo. Então eu me planejei fazer um estágio de 6 meses em logística, um estágio de 6 meses em importação, um estágio em 6 meses de exportação, porque eu ia conseguir sentir aonde eu ia me dar bem. E foi muito bacana esse planejamento lá no início, porque foi ali que eu decidi e percebi o que eu gostava. Então, devido a essa pequena experiência de só 6 meses de estágio no início, já foi suficiente para quando eu entrei numa grande empresa, a oportunidade surgiu muito rápido, porque o meu perfil é muito comercial. Eu adoro trabalhar principalmente com exportações, levar produtos do nosso país para fora é um encanto. No caso das importações, também trazer inovações, trazer produtos diferenciados, criar oportunidades de produtos de qualidade e menor preço, até para melhorar a vida das pessoas, né? Parece um pouco romântico isso que eu estou falando, mas é verdade. Quando você traz algo melhor, com custo menor, pessoas que às vezes não teriam condição de comprar, passam a ter oportunidade de adquirir aquele produto. Então, eu tenho esse perfil muito comercial, adoro. E aí as oportunidades foram acontecendo naturalmente. As portas foram se abrindo perante os números que foram sendo gerados. Agora, como é que você desenvolveu essa necessária
flexibilidade em, às vezes, ter que ser um pouco mais dura, às vezes ter que recuar. Um dos negócios, ele exige isso de nós, né? Como é que você consegue e tem conseguido criar essa flexibilidade para poder se adaptar de acordo com as diferentes negociações dentro? Eu tenho muito em mim, algo nato. Meu pai e minha mãe são proprietários de uma pequena empresa, então eu comecei trabalhando muito jovem na empresa da família. Com 13 anos, meu pai já me fez servir café, atender telefone. Então eu já comecei desde nova vendo negócios. E uma coisa que para mim é fundamental é nunca parar de estudar. Tá? Então, assim, eu me especializei, fiz meus MBAs, meu mestrado. Hoje eu continuo fazendo cursos de alta gestão, até porque ferramentas, estratégias, modelos se atualizam a todo momento. Então, eu busco ter mentores que me auxiliam também no meu comportamento, tanto em negócios quanto pessoais, para a gente ir lapidando. Eu estou num momento hoje de vida, buscando muito autoconhecimento para levar o meu melhor, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. Agora, o papai deu um empurrão para você subir no avião, né? E como é que ficou o coraçãozinho dele, da tua mãe, quando você começou a viajar, quando você começou a se aventurar, entre aspas, no mundo corporativo? Como é que eles lidaram emocionalmente com isso, Bianca? Meus pais lidaram com muito orgulho. E eles sempre acreditaram na minha força, sabe? Na minha independência, a forma em que eu conduzo a minha vida. E confiaram cegamente que eu ia dar conta. Simplesmente fizeram o passarinho voar e dando tchau, vai com Deus, e a gente acredita que você vai voar longe. Olhando para trás, você mudaria alguma coisa nessa tua trajetória? Eu acho que se eu tivesse há 20 anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria tomado algumas decisões diferentes. Mas eu acredito que os erros do passado fizeram a minha força do hoje. Então não mudaria nada. Você é de Uberlândia, está pouco mais, um pouco menos de 5 anos em São Paulo, é isso? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. Eu morei em Uberlândia por quase 9 anos, trabalhando numa grande indústria lá, com exportação, desenvolvimento de marcas próprias, importação. E tem 5 anos que eu estou morando em São Paulo e estou adorando morar aqui. Eu ia perguntar justamente como é que foi a adaptação, como é que está sendo a adaptação e qual é a grande diferença que você sente aqui de Uberlândia e Belo Horizonte, por exemplo? Eu também já morei no Rio de Janeiro, igual eu te falei, também morei em Londres. São Paulo, para mim, está sendo uma grande oportunidade de vida, principalmente profissional. A gente está num local realmente de negócios agressivos, de pessoas que sabem trabalhar. E eu gosto dessa objetividade do paulistano, gosto muito. E eu consegui encontrar um lar num lugar assim que eu me sinto em casa. Eu moro na região do Morumbi, no meio de uma mata, então eu me sinto dentro de uma cidadezinha de interior que me faz muito bem. Então eu trabalho no Itaim, então eu pego o trânsito, toda aquela agitação de São Paulo, mas quando eu volto para casa, a sensação que eu estou no interior. Então isso daí me faz muito bem. Sabe que a Prime é uma empresa que há 12 anos tem um propósito, a missão de disseminar o network profissional no Brasil, né? Não o network convencional, como a gente conhece e está habituado, que é participar de eventos, conhecer pessoas, se conectar com pessoas, mas desenvolver relacionamentos de uma maneira estruturada. Eu imagino que o network é muito importante nessa tua atividade, sempre foi, principalmente para uma mulher voltada para o mundo dos negócios. Como é que você consegue cultivar relacionamento? Como é que você exercita teu network hoje, essa base, esse fundamento tão essencial para que você possa continuar tendo sucesso na sua trajetória, Bianca? Eu acho que esse trabalho que a Prime faz é maravilhoso para nós executivos, empresários, conseguir atingir objetivos de conexões. Eu hoje uso muito mídia social, principalmente o LinkedIn, para poder divulgar o meu trabalho. Aliás, eu quero deixar aqui o meu depoimento de que você está super bem posicionada. Tá, né? Obrigada. Olha, quem quiser me segue lá, Bianca Lacerda Garchet. E eu sempre estou participando de eventos, eu participo de associações ligadas ao nosso negócio. Então eu estou bem ativa nesse núcleo de negócios e sempre ter mais conexões melhor. Porque realmente a gente trabalha não é com pessoas jurídicas, a gente trabalha com pessoas físicas.
Então, o relacionamento é importante olho no olho, a confiança, você sentir a alegria, prazer de estar conversando, negociando com as pessoas, porque eu acredito que o dinheiro é consequência de algo maior. Então, e você se relacionar com negócios, com pessoas que você gosta, que te agregam, que te fazem feliz principalmente, é maravilhoso. Eu tenho uma característica de virar amiga dos meus clientes, dos meus fornecedores, e eu acho isso o meu maior legado. Eu fico muito feliz. Agora, para o nosso telespectador conhecer a Bianca CPF não CNPJ, fala um pouco de família, de hobby, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando. Você consegue desligar o profissional e ligar o pessoal? Como é que você lida com esses pratinhos todos como esposa, mãe, mulher, executiva? Me conta um pouquinho essa tua versão para nós, Bianca. Eu consigo fazer tudo isso com uma base muito importante na minha vida, que é a base de religiosidade. Eu faço meditação todos os dias, então eu pratico a oração, a meditação para poder ficar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais serena, mais sábia, porque quando a gente acalma nosso interior, a gente consegue tomar melhores decisões e enxergar coisas que às vezes no tumulto do dia você não enxerga. Então a minha principal base ela é espiritual e autoconhecimento. Então eu busco muito leituras, eu busco pessoas, eu busco retiros que me ajudam muito nessa parte espiritual. Eu sou atleta, eu faço atividade física desde criança. Para mim fazer atividade física é algo essencial. Então eu faço atividade física pelo menos umas 4 vezes por semana, tento mais. Mas às vezes o trânsito não deixa, que aí eu chego tarde, as viagens, mas é o meu objetivo. Alimentação saudável, eu faço acompanhamento com o médico do esporte e tenho um trabalho social. Hoje eu faço um trabalho que chama Sementes do Bem, é um grupo que ajuda 140 crianças carentes em 2 comunidades, que também preenche muito meu coração, onde eu levo os meus filhos na comunidade para poder também estar ajudando e servindo as crianças. Então é um conjunto de coisas, né? Então é o estudo, é o cuidado com a saúde, é o cuidado com o espírito, e para mim é muito importante estar rodeada de pessoas que me fazem bem. Então estar com meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, me enche também de muitas coisas boas. São 3 filhos. 3 filhos rapazinhos. Quantos anos? Eu tenho o Luca de 14, o Mateu de 12 e o Apolo de 7 anos. E como é que você lidou com o coração nessa tua atividade que muitas vezes exige o afastamento? Como é que você conseguiu, Bianca, nos seus tempos de solidão no exterior, segurar o coração para que você de repente não pensasse em desistir e voltasse para casa? Primeiro, a rede de apoio que eu tenho, né, da família é maravilhosa. O meu marido também é um super pai. E eu faço ligação de vídeo todos os dias. Mas o que eu tento, vou ser bem verdadeira. Quando eu estou nos momentos sem o trabalho, quando eu estou viajando, eu procuro conhecer monumentos, fazer turismo, ir em bons restaurantes, me conectar com pessoas novas, principalmente do relacionamento, para poder ser bem produtiva a viagem. Então eu busco me sentir bem, fazendo coisas que eu gosto, que é passeando e vendo coisas novas. Isso daí ajuda a deixar meu coração mais tranquilo. Olhando para o futuro, o que você pode... Nós temos 1 minuto para encerrar o nosso programa. Pensando em futuro, falando de futuro, você com essa tua velocidade toda, o que você pode compartilhar com nossos telespectadores? Para o futuro, eu pretendo crescer o meu negócio, ser realmente uma pessoa de referência no segmento de desenvolvimento de produtos, de marcas próprias, exclusivas, de importados. Desenvolver o meu time, fazer um time forte de pessoas motivadas, que estão aprendendo, fazer profissionais melhores do que eu. E também pretendo desenvolver ainda mais esse meu lado de autoconhecimento. Então, para eu ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então, não tem como desvincular, não existe a Bianca PF e a Bianca PJ, eu sou uma coisa só. Obrigado, parabéns, sucesso. Eu é que agradeço, muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos da Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.